Estamos ao vivo para a nossa live da semana intitulada Renderização para Projetos de Imobiliário. Vamos chamar e vamos adicionar nossa convidada. Oi, Oi, Jordana, tudo bem? tudo bem e contigo? Tudo certo. Acho que conseguimos a conexão, né? Conseguimos. Tá me escutando bem? Sim, estou te escutando bem também. Maravilha. Vou só fazer um teste conforme nós combinamos daquela imagem lá, tá? Eu vou tentar Certo. adicionar aqui. Vamos ver se eu consigo. Para ti aparece a opção de compartilhamento de tela? Não, não Não, aparece. né? Tá. Não, tudo bem, porque acredito Não tem que problema. vamos falando a respeito e aí a gente pode ilustrar aí Uhum, com o próprio entendimento do assunto, né? Eu acho que quando ele sim, divide a tela acaba acontecendo isso. Tudo bem. é verdade. Então, tá bem uma breve apresentação para quem não me conhece. Meu nome é Anderson Joly, eu sou arquiteto, especialista em imobiliário planejado e faço sempre, toda semana, uma live relacionada a algum assunto do imobiliário planejado. E essa semana, então, o tema escolhido foi renderização. E para essa live, até para poder contribuir ainda mais com quem se interessa pelo assunto, eu acabei, então, convidando, né, a arquiteta Jordana, a qual já tem aí um trabalho bem legal, especialista em renderizações fotorrealistas, as quais aí vão poder, a qual vai poder então contribuir com os assuntos, enfim, e trazer aí um pouco da experiência do dia a dia de um profissional específico de arquitetura que trabalha também com renderização. Então, Jordana, acho que tu pode fazer uma apresentação também, né, para quem talvez não te conhece, enfim, saber um pouquinho mais de ti. Tá certo, então. Primeiro, meu nome é Jordana, então eu sou arquiteta. E atualmente eu me dedico com projetos de arquitetura de interiores e arquitetônicos em geral, enfim. E também a parte de visualização para arquitetura e design, né? Então, me dedico parte desse assunto também a renderização é um dos assuntos que eu mais me identifico, que eu amo também. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer contribuir com essa questão da renderização, da visualização 3D, que é um assunto também que eu gosto bastante. Tá certo. Eu que agradeço demais assim o teu comprometimento e acredito que realmente tenha a acrescentar um monte para as pessoas que se interessam no assunto também. Até porque a Jordana e eu já fizemos um trabalho parecido com uma empresa aqui há bom tempo, acho que a gente pode falar, né? A qual a gente trabalhou com com diversas lojas e fizemos essa apresentação de assuntos de renderização e trabalhado mais a fundo. E aí eu queria já introduzir agora do que se trata, né? A gente sabe que a renderização ela tem um caráter bastante prático, bastante assim do fazer mesmo, mas acredito que esse assunto um pouco mais teórico talvez para alguns não sejam tão conhecidos. Eu quero começar explicando então que nós temos 10 pontos, né, 10 itens das quais então nós acabamos decompondo o assunto para tratar eles um a um. E o primeiro deles talvez um dos mais importantes, que é chamado câmeras e o olhar de fotógrafo, né? Que justamente é você transmitir na imagem renderizada um olhar mais de fotógrafo, um olhar mais elaborado, para que a imagem também, ao final da renderização, ela acabe transmitindo mais sentimentos e realmente o conceito do projeto. Isso aí. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como que a gente faz para deixar uma imagem mais realista, né? Então tem vários
tem vários pontos, né? Então, o primeiro eu diria que sim, que é essa parte do enquadramento da fotografia, das imagens, né? Então, a gente tem que se imaginar, quando a gente for renderizar também os projetos, como se a gente fosse realmente os fotógrafos do projeto. E um dos pontos mais importantes tem todas as regrinhas, né? Da simetria, a regra dos terços. E também, eu diria, o mais importante é a questão das linhas verticais, as linhas horizontais. Então, na hora do render, na hora do enquadramento da câmera, a gente pode seguir as linhas, né? Então, a gente pode se basear em alguns pontos que estão no projeto verticais, outros horizontais, para a gente seguir uma linha. E isso também torna o render mais harmônico, traz senso de organização, né? As linhas trazem todos esse aspecto, essa harmonia para a imagem. Então, é uma das partes também muito importante, né? O enquadramento. Certo, e acredito que para quem trabalha aí com o Promob, que é o software mais utilizado dentro do segmento moveleiro, como é que faz isso, né? Como é que a gente cria? Na verdade, essas linhas são linhas imaginárias, né? É uma grade que a gente coloca pensando em organizar a imagem para que ao final ela onde, por exemplo, nós temos o nível do piso, que ele realmente esteja numa linha horizontal e não um pouco angulada, para que esse senso de organização transpareça na organização da própria cena, né? Acredito que seja isso. Isso, no Lumion tem um grid que ajuda, facilita muito, né, essa questão para a gente se basear nas linhas. Então, o Lumion já tem esse grid que facilita, assim, 90%. Ah, que maravilha, muito bem. Depois, então, do primeiro ponto, que são as câmeras e o olhar de fotógrafo, nós temos a importância de um excelente render para a valorização de um projeto, que nada mais é de levar um valor maior ainda, dar uma importância enorme nessa etapa, fazendo com que muitas vezes o resultado final dos renders que vai fazer o cliente optar pelo teu projeto, se tratando de projetos de imobiliário, né, de operação de loja comercial. Então, acredito que é bem importante e acho que as tuas próprias imagens, o teu trabalho, ele é um reflexo disso. Acaba que as imagens têm um caráter tão profissional que muitas vezes até é difícil o cliente não gostar de algo. Muitas vezes acaba que ele gosta de tudo e depois ele vai ver algum detalhe técnico, enfim, né, num segundo momento. Eu acredito que a parte da renderização para o cliente talvez é uma mais do projeto em todo, eu acho que é a parte mais importante para ele, assim, sabe, que ele mais fica na expectativa. Porque assim, o render a gente consegue transmitir toda a essência do projeto, a gente consegue passar emoção na imagem, a gente consegue passar uma sensação, seja de bem-estar, seja uma sensação agradável, né? Então o cliente ele consegue sentir isso e ele também se identifica, né, com o projeto dele. Acredito que seja uma parte mais importante também na opinião do que, claro que tem todas as partes, desde o executivo, detalhamentos, né? Todas são muito importantes, mas acredito que a parte do render também contribui muito na questão das alterações do projeto mesmo. Porque uma renderização bem feita, o cliente vai entender, vai ficar compreensível para ele, e de repente ele não altere tanto o projeto assim, porque ele compreendeu a ideia que tu está querendo transmitir, né? Às vezes só de um efeito que ficou um pouco mal entendido, ele já não gosta do projeto, ou as próprias texturas, que tem texturas muito repetidas de mármores, ele acaba não gostando. Então tem toda essa parte, né, que a renderização ela pode contribuir, facilitar nessa questão das alterações, né? Certo, e acredito que é a linguagem que o cliente, muitas vezes leigo, entende o projeto, né? Muitas vezes ele não entende uma planta, um corte, uma elevação, ele vai entender de fato as perspectivas, né? Que são as ferramentas que a gente tem para convencer ele que um projeto funciona, que ele está esteticamente, visualmente está funcionando também, e muitas vezes ele entende como projeto essa etapa. As demais ele acaba talvez não participando tanto pela falta de compreensão espacial do próprio projeto e tudo mais, né? Uhum, com certeza. Maravilha. O terceiro ponto é como a iluminação elaborada pode encantar um cliente. Uma das principais dificuldades de quem trabalha com renderização é acertar a iluminação, né? E a gente sabe que um excelente projeto, se ele está com uma iluminação um pouco deficitária, assim, tem algum ponto que não está legal, ele acaba até puxando para baixo, como a gente diz, né? Muitas vezes o projeto que é legal, ele acaba se tornando um projeto não tão legal assim. E a iluminação ela pode salvar um projeto, ou ela pode
né, colocar um projeto um degrau abaixo. Então, acredito que você trabalha a iluminação muito bem, né, nesses aspectos, o que faz com que as imagens tenham esse ar realista, né? Eu acredito que seja até hoje é um grande desafio, é a parte mais complicada, eu acho, que do render é essa parte da iluminação, né? É difícil chegar numa iluminação natural na imagem, mas no início eu sofria muito com essa parte de iluminação, e o que eu sempre prevaleci nas imagens é a questão da iluminação natural. Então, se a gente tem uma sala de estar, uma sala de jantar, é deixar essa iluminação natural entrar no ambiente, mais do que artificial, né? Então, isso acaba trazendo uma harmonia, uma sensação de leveza nas imagens, porque a gente deixa essa iluminação natural entrar. Claro, às vezes a gente vai fazer um lavabo, um banheiro onde não tem iluminação, aí sim, a gente trabalha com a iluminação artificial, né? Mas aí vem o ponto de acrescentar as luzes, os efeitos de iluminação exatamente onde tem a luminária, sabe? E não ficar enchendo de luz para tentar iluminar. E às vezes é exatamente a expectativa do cliente, né? Às vezes a gente enche de luz e, na verdade, na realidade, não vai ficar tão iluminado assim, né? Então, acrescentar a iluminação exatamente nos pontos onde tem as luminárias, isso já vai tornar uma imagem mais realista, né? Certo, eu acredito que isso, então, acaba sendo uma justificativa importante, porque muitas vezes a gente vê projetos de profissionais que nos pedem auxílio, né, e um monte de iluminação, assim, numa meia altura, né, a 1,50, 1,60, que na real não existe. Ela não tem ali, ela não está ali, ou ela está do forro para baixo, ou ela está sendo uma iluminação externa, né, que é refletida, enfim, acaba que por vezes a gente quer iluminar tanto e acaba esquecendo que a sombra também faz parte e que uma má iluminação também, alguns pontos não tão iluminados é o que deixa também um render mais perto da realidade, né? No Lumion também tem uma parte que é os céus e nuvens, onde a gente controla a luminosidade do céu. Nessa luminosidade a gente consegue dizer se vai entrar muita claridade, se não vai, e também trabalhar com os spots, com aquela área de luz, né? É um conjunto, é um somatório. Até se o pessoal tiver alguma dúvida e quiser comentar, deixar nos comentários, a gente vai respondendo em questão de iluminação. Claro que sim. Até é importante que, com relação ao Lumion, é um software que eu não trabalho, mas eu tenho uma experiência mais do próprio ProMob e do 3D Studio Max, que é o principal que eu utilizo para renderizar. E cada software tem um nível de controle um pouco maior, um pouco menor, né? Mas as principais funções, elas estão ali. No ProMob mesmo, agora com o RealSim 2.0, é possível você inserir uma iluminação externa, diurna, e fazer o sol em vários momentos do dia, o que ele acaba resolvendo quase que 90% da iluminação sozinha, né? Então, independente do software, alguns com mais controle, outros menos, mas aí hoje a gente pode dizer que todos eles têm essas funções que facilitam muito. E também, passando para o próximo ponto, que é mais ou menos essa ideia de que não existe regras para iluminação, né? A gente, depois de um tempo trabalhando com render, entende que cada projeto é um, e a gente também tem que testar, mas claro, nós temos algumas diretrizes, as quais a gente inicia com algumas ideias pré-concebidas e vai ajustando ao longo do trabalho, né? Isso aí. Queria agradecer aqui o pessoal, obrigada à arquiteta Dayana Setolin Rossin, que foi uma das minhas primeiras clientes que acreditou no meu trabalho, que a gente fez uma parceria e está comigo até hoje, muito obrigada. Larissa também, obrigada. Isso aí. Então, com relação a essa questão da regra mesmo, eu quando iniciei na parte de renderização, o primeiro software que eu mexi com renderização foi o AutoCAD R14. E quando a gente fala que de render para AutoCAD, as pessoas até, né, mas como assim? De fato, lá atrás, quando eu comecei, tinha o 3D Studio Max R3, se eu não me engano, e o AutoCAD R14. E tem a função de renderização até hoje no AutoCAD, né? Então ali que a gente via assim, muito pouco controle, muito pouco recurso. Ao longo do tempo, nós conseguimos identificar que hoje qualquer software, a pessoa tendo assim, uma dedicação, já consegue sair na frente com renders muito bons, né? Então realmente basta ir atrás, buscar esse conhecimento,
e realmente dar importância a essa etapa na parte de projeto, que talvez é a principal na hora de justificar um projeto junto ao cliente, enfim, vender um projeto imobiliário e tudo mais, né? Eu acredito, o Lumion sempre, desde a faculdade, sempre mexia com ele, por ele ser um programa mais didático mesmo, que a gente consegue renderizar rápido, né? Mas conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai se aprofundando melhor nos programas, tem algumas dicas, alguns truquezinhos que vão melhorando as imagens, mas o Lumion ele é um software muito rápido, né? Muito prático, didático, é bem tranquilo, né? Uhum. Maravilha. E também é importante que o Lumion acaba que você modela no SketchUp, né? Isso, eu faço toda a parte de modelagem no Sketch e aí eu jogo para o Lumion, né, para fazer a renderização. E claro, às vezes a gente precisa, que nem a parte de vegetações também, eu acrescento todas as vegetações no Lumion, porque elas são mais realistas, né? E as vegetações do Sketch, elas são mais pesadas e às vezes acaba pesando muito o arquivo, então, às vezes, maioria, 90% é as vegetações do Lumion mesmo. Com certeza. Até agradecer quem está nos prestigiando aí, né? E, inclusive, eu descobri que eu tenho uma prima, a Tati, que ela é arquiteta lá em Torres, que ela é tua cliente, né? Sim, sim. Vocês são parentes, né? Ela é minha prima. Sim, ela comentou. Muito legal. Que legal. Bacana mesmo. A Tati é uma ótima profissional também. Ela tá com projetos super, super bonitos também. E a gente tá fazendo uma parceria. Que legal, que bacana. Agradecer também aqui a todos, né? Passou aqui agora há pouco o pessoal da Promob também entrou, enfim, nos prestigia, já desde a época do meu livro, enfim, né? Que também eu tenho o patrocínio deles aí. Enfim, agradecendo aí a quem está assistindo. Lembrando que esse material a gente vai disponibilizar tanto no meu Instagram quanto da Jordana, para depois ficar, enfim, né? Para quem quiser, que não pode ter a oportunidade de assistir ou assistir de novo. A gente realmente se propõe a compartilhar o conhecimento, porque a gente aprende muito mais, né, com essas ideias. Com certeza. O próximo ponto que a gente tem aqui, que a gente citou então, são as tipologias de luminárias, né, nos renders. Quais os tipos de luzes e luminárias que a gente utiliza que mais podem valorizar o nosso projeto. Lembrando então que, basicamente, pelo menos eu trabalho assim, acredito que a Jordana também. Inicialmente a gente começa a trabalhar a renderização pensando na tipologia da cena, se é uma cena diurna ou uma cena noturna. E a partir daí é onde o nosso projeto vai para algum lado, né? Ele vai muitas vezes ter esse caráter de iluminação noturna ou talvez diurna mesmo. Então, acredito que a partir daí as luminárias complementares a gente o escolhe dentro dessa primeira ideia, né? Uhum. Eu acredito também que é possível fazer render sem iluminação, só trabalhando com a iluminação natural, mas claro, muitas vezes a gente precisa utilizar artificial. E o que eu costumo fazer, trabalhar muito no Lumion, é com a área de luz, que ela gera uma área bastante acentuada de iluminação. Só que essa área de luz ela não acaba gerando sombras. E a gente precisa ter as sombras, né? Sombra de contato, a sombra projetada da mesa no piso. E essa sombra a gente consegue trabalhar com os spots, nem que seja mínima, o brilho, mínima coisa, mas a gente precisa trabalhar tanto com a área de luz que gera a iluminação e os spots que eles geram as sombras, né? Então eu sempre trabalho com esses dois que acaba tornando mais realista também, né? Porque as sombras que fazem toda a diferença no render, né? Certo. E quando a gente fala de iluminação homogênea, se tratando de um projeto de um render externo, onde a gente trabalha uma iluminação externa, a própria luz solar ou a luz de HDRI, que de repente o Lumion também tem, é que faz a iluminação geral, né? E depois nós complementamos essa iluminação com dicróicas, com fitas de LED, enfim, tentando destacar algum mobiliário ou algum elemento do projeto interessante. Já na iluminação noturna, a gente já parte dessas luminárias artificiais, né? E aí o cuidado, no meu ver, assim, é um pouco maior, porque senão a gente começa, de repente, pontuar muitas luzes e talvez nós não conseguimos levar aquela ideia de uma iluminação mais suave ou, de repente, uma iluminação mais decorativa por conta dessa quantidade de luzes. Eu sempre tive isso, de que menos luzes facilita muito o controle. Quanto mais luzes, por vezes, a gente perde um pouco o controle da configuração, né? É verdade. Tem que cuidar muito na questão do brilho, dessa intensidade que a gente aplica, né,
as luzes. Então, pode ter bastantes luzes no ambiente? Sim, pode, mas desde que seja com uma intensidade mais suave, né? Assim, que fique mais harmônico, mais suave aos olhos, né? Tá certo, é isso aí. O próximo item, então, a gente fala aqui de texturas. Evitar imagens comuns, evitar imagens convencionais que a gente enxerga na maioria dos projetos por aí. E por que isso? No momento que a gente entende que um projeto que nós estamos trabalhando ele é muito pessoal, ele é único, né? E a gente está usando as mesmas materialidades que por vezes se tem aí em evidência, talvez a gente acaba não dando aquele ar de exclusividade ao projeto. Então, sempre tirar um tempinho para investir em pesquisar imagens e materiais que possam valorizar e que tenham um caráter também de exclusividade, né? Isso mesmo. Muitas vezes a gente se depara com renders, né, com muitas marcações, a gente consegue ver a marcação final da imagem, onde termina, daí fica um risco, né, no sofá, a gente textura um sofá assim e fica uma marcação, acaba perdendo, a pessoa consegue só focar para o sofá, não consegue focar mais em nada, consegue só prestar atenção naquela textura que não ficou muito boa, né? Então, o Lumion mesmo, tô falando muito do Lumion porque eu utilizo, né, utilizo mais ele, mas também 90% das texturas o Lumion já oferece que são ótimas, mas às vezes a gente precisa baixar algumas texturas específicas do projeto, né? Então, tem até os próprios sites dos fabricantes, a Portinari, a Porto Belo, enfim, eles já trazem texturas boas, né? Sem marcações. E também tem um site que é o textures.com, que ele não tem marcações nas imagens. Então, muitas vezes eu recorro a esses sites, né, para me ajudar, porque às vezes realmente não tem no Lumion a tal textura específica, né? Sim. E de fato dá um pouco de trabalho da gente pesquisar, mas faz toda a diferença, porque essas imagens, além de elas estarem com a textura mais fidedigna do que a gente busca, elas estão em alta resolução. E a gente sabe também que um ótimo render, ele precede de uma ótima texturização. E aí a gente fala em imagens de resolução adequada. Por vezes uma imagem com pixel muito baixo, a gente não vai conseguir dar o mesmo efeito do que uma imagem maior, mais pesada, enfim, mas que vai fazer a diferença nessa hora ali, né, de texturizar, enfim, e iluminar também. Uma dica também, que é a questão, às vezes, não é nem da marcação da textura, é a própria escala, né? Então, às vezes, se tu só ajustar a escala, o tamanho dessa textura, já facilita, né? Maravilha. O próximo passo aqui, próximo item é o hiperrealismo, né? Hiperrealismo versus um render convincente. Eu participei muito de fóruns de 3D Max e de ProMob, enfim, de renderização, aonde a gente vê aquelas pessoas buscando assim o micro detalhe do render, o que é muito legal, o que é muito assim, didático para a gente aprender. Agora, trazendo para a nossa realidade de arquitetura, de projetos de imóveis planejados, seja de fábrica, marcenaria ou loja, a gente sabe que nós temos aí um tempo que a gente tem que gerenciar. E esse tempo, por vezes, ele não nos permite criar ou ficar muito, muito tempo em cima de um trabalho desse para criar aquele microefeito que talvez aos nossos olhos aquilo é que vai fazer a diferença. Então, assim, a linha é muito tênue assim, entre um render convincente e um render que talvez você vai, no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim, aquele pequeno detalhe, mas que você investiu horas. Né, diferente por vezes no trabalho como o seu, que você busca uma renderização profissional, né, para um projeto que já existe. No caso da gente que vai construir o projeto e renderizar, o nosso tempo ele acaba se tornando um pouco mais curto, né? Então acho que é legal também o teu relato com relação a isso, porque por vezes as pessoas, eu vejo muita gente se batendo ali atrás daqueles tutoriais que deixam a imagem perfeita, mas que por vezes já poderia ter parado um tempo porque o render já tinha ficado convincente. Sim. Na verdade, na arquitetura, eu acho que a gente foi muito ensinado, porque o projeto nunca vai estar pronto, sempre a gente pode melhorar. E eu também sou dessa opinião que a gente sempre vai ter uma coisinha na imagem que a gente pode ajustar, pode melhorar, né? É infinito praticamente, parece que nunca vai terminar, mas às vezes a gente não precisa se deter tanto aos detalhes que talvez não vão ficar muito imperceptíveis aos olhos mesmo, sabe? E às vezes a gente pode, em vez de ficar perdendo tempo na questão, tentando arrumar no 3D, a gente pode arrumar no Photoshop.
Então, às vezes fica um detalhe minucioso que fica incomodando. Então, para a gente não perder tanto tempo ali no software renderizando, a gente pode dar um retoque no Photoshop que, sabe, isso aí facilita muito. E que nem a questão de uma parede verde, tem as folhas muito repetidas, a gente pode trazer esse jogo no Photoshop, trazer esse balanço, né? Então, tem detalhes, sim, que a gente não precisa ficar se crucificando, se matando, né? Mas a gente pode dar tem outros jeitos, né? Isso aí. E até nós vamos falar sobre a pós-produção depois, mas é um ponto importante esse link de entender que não existe o melhor render que você imaginar que ele não tenha passado por pós-produção. Então é uma etapa que se você não faz, fica a dica para começar a trabalhar, começar a fazer, não é nada assim um monstro, né, o Photoshop ou outros softwares genéricos, como o GIMP, por exemplo. Alguns poucos comandos resolvem a nossa vida. E se a gente pensar que dos softwares direto nós vamos levar para um render perfeito, muitas vezes essa informação talvez esteja equivocada. A gente pode utilizar e deve utilizar a pós-produção como um complemento, aquela maquiagem final que vai trazer um efeito diferente e vai muitas vezes enaltecer o projeto como um todo, né? Isso aí. Certo. O nosso próximo item aqui é a ambientação, o que o pessoal por vezes chama de decoração, né? Agora eu vou decorar o projeto, que é começar então, modelou o projeto na parte de mobiliário, agora vai inserir os outros elementos, eletrodomésticos, objetos decorativos, cortinas, móveis soltos, enfim, todos esses itens complementam o projeto, por isso que eu gosto de chamar de ambientação, né? Muito mais do que decoração, aonde então nós vamos fazer isso. E trazendo para o render, essa ambientação ela se faz muito necessária, porque através dessas ambientações que nós conseguimos transgredir a imagem de apenas um mobiliário. Nós vamos dar a cara realmente de casa, né, ou de apartamento, enfim, de um ambiente que já esteja quase pronto, ou por vezes uma foto que a gente imagina que possa parecer uma foto, né? Então acho que e você trabalha, claro, com renderização profissional muito essa parte de ambientação, né? Isso, até a gente ia trazer algumas imagens do projeto da arquiteta Dayana, mas a gente não conseguiu compartilhar aqui. Mas também nos projetos dela, a gente consegue perceber toda essa questão da humanização do espaço, às vezes deixar uma colcha mais desarrumada em cima da cama, ou até um chinelo ao lado da cama. Isso acaba não deixando ele tão retinho, tão durinho, né? Até uma cortina mais bagunçada. Então, são detalhes que acaba tornando mais natural, não fica aquela coisa muito dura, né, que parece realmente que é um render. Então, a gente traz, de repente, até um cabide com algumas roupas, sabe? Essa questão mais da bagunça também. A gente pode fazer algumas coisas, às vezes, que traz esse ar mais natural, né, para as imagens. Sim, e até já passando para o próximo item, que é a humanização, que na verdade, quando a gente ambienta, nós estamos complementando o projeto. E na parte de humanização, nós estamos então criando um espaço onde parece que alguém já está morando ali, já está usando, né? E talvez para sintetizar isso, é dizer que o imperfeito, nessas horas, ele é muito perfeito, ele dá muito certo. Né? Aquela cortina que não está 100% retinha, aquela almofada que talvez esteja um pouquinho bagunçada, esses detalhes de imperfeição, que é como a nossa casa, né? Até aqui, eu tô aqui na minha sala, então pode ver ali atrás, tem uma cortina, não está nada no lugar. A gente vive em ambientes que sofrem ação ali da gravidade, da física, do vento, e que por vezes eles estão meio bagunçados mesmo. Agora, se a gente traz isso também para o render, esse pequeno detalhe, é que por vezes faz a pessoa dizer que parece uma foto, que não parece nenhum render, né? E eu acredito que essa quando a pessoa diz que parece uma foto, é porque ela entendeu exatamente o que você quis passar. Então, a partir daí, ela entendeu tudo, do início ao fim do que você pensou, e falando da técnica, sim, a técnica fotorrealista, mas por conta desses pequenos detalhes também, não é aquele render muito justinho, que todos os ambientes estão no lugar. Por exemplo, uma mesa de jantar com 6 ou 8 cadeiras, elas não precisam estar todas elas alinhadas milimetricamente igual. A gente sabe quando a gente importa esses blocos, por vezes os blocos vêm, todos eles, né, ortogonais certinhos, mas aí a gente consegue criar esse pequeno detalhe, né? Até fazendo mais um agradecimento aqui ao nosso colega arquiteto Marcelo Filippini, nosso parceiro aí de faculdade também, né? E o que ele fala é que dar vida ao projeto. É isso mesmo, a gente consegue com isso
dar vida, né? Criar uma vida naquela simples imagem ali. Né? Simples no sentido que até então é uma ilustração. E acredito que a humanização do imperfeito é o que faz, aí sim, dentro da questão de fotorrealismo, as imagens, né, terem esse caráter aí tão profissional. E hoje mesmo na Airhouse, na biblioteca, né, a gente já tem cortinas com efeito de vento, a gente já tem camas com colchas mais bagunçadas, né? A mesma coisa também mantas em cima do sofá, em cima da cama. Então a gente já pode trazer esses bloquinhos prontos e colocar para trazer mais essa humanização, né? E aí realmente é bem importante porque isso também dá trabalho. Né? A gente já tem o projeto pronto, já está iluminado, já está tudo direitinho. Ainda assim nós temos que avançar um pouquinho e criar essa humanização, né? Que deixar um pouco imperfeito esse ambiente para que a imagem então reflita toda essa compreensão de nossa parte. O que eu acho bem bacana também é quando aqueles tapetes que tem o relevo, assim, que tem as dobrinhas do tapete, isso também acaba, eu acho que fica muito bonito. Isso aí. Esses pequenos detalhes sim fazem a diferença, né? E também blocos bons, assim, o render, como eu falei, é texturização boa e blocos muito bons. No momento que a gente tem um bloco que não está muito legal, ele não tem tantas poligonais, assim, ele não está muito bem resolvido, ele vai dar uma cara assim um tanto estranha para o render. Então realmente vale a pena investir nesses blocos melhores para estar sempre em busca de algo diferente e que também, né, você vai utilizando, mas vá fazendo aí um rodízio entre eles para não ficar todos os projetos com a mesma cara, né? Todos os mesmos blocos e tudo. Eu sei que por vezes acontece, mas enfim, é aquele trabalho a mais, né, que a gente gosta de dar e que no final das contas o resultado ele aparece muito facilmente. É verdade. O último item, então, a pós-produção, como nós já citamos aqui, né, se a gente para pensar que os profissionais de renderização, e você é uma delas, trabalham com uma pós-produção, né, do Photoshop, ou Lightroom, ou qualquer outro software de edição de imagem, então é interessante pensar que a gente também deve trabalhar, porque com ferramentas de carimbo, meu cachorro se pronunciou ali, ferramentas de carimbo, ferramentas de um efeito diferente, no Photoshop, nesses softwares de edição que a gente acontece de conseguir incluir, né? Sim. No Lumion mesmo, a própria renderização, o que eu faço? O que eu penso também, né? Eu já tento renderizar a cena mais completa, mais redondinha, né? E no Photoshop eu faço ajustes só da cor, porque às vezes fica um pouco amarelado demais, né? A gente coloca alguma iluminação um pouco mais amarela que acaba que o ambiente fica mais amarelado. E então eu busco no Photoshop trazer esse equilíbrio lá em ajuste de cores. Eu tento trazer mais para os tons azuis, né? Não deixar tão amarelada a imagem assim. Mas eu sempre busco trazer o mais redonda, mais completa e só a questão mesmo da cor, né? Às vezes a saturação, um objeto ficou muito saturado, muito vermelho, muito azul. Então a gente consegue controlar essa saturação muito bem lá no Photoshop, né? Sim. E também tem toda a parte dos spots que a gente pode trazer, né? Uma perfumaria, às vezes colocar um brilho no spot para dar para chamar mais atenção realmente na luz, né? Isso mesmo, até figuras humanas, né, calungas, enfim, de repente para dar um ar mais artístico ao projeto. A escala humana também é importante, então por vezes na perspectiva, não precisa ser em todas, mas em algumas a gente colocar uma figura humana, acaba que é mais compreensível para as pessoas entenderem qual é a escala daquele projeto. Por vezes a gente está trabalhando num projeto muito amplo ou muito compacto e talvez isso se perde, essa informação se perde nas imagens, né? Com relação ao Photoshop também é interessante, por exemplo, assim, que eu sempre fiz, acredito que você também trabalhe com isso. Quando nós vamos, por exemplo, fotografar uma textura e depois passar para virar uma textura no nosso render ou alguma coisa assim, essa luz, ela por vezes, ela vai incidir de forma diferente, né? Até porque a gente sabe que textura, cor é luz. Se a gente incidir sobre um plano branco uma luz azul, ela vai ficar azulada, né? Então, e se a gente mistura cores aí, primárias, elas vão se tornar cores secundárias, então é muito complicado. E para isso, uma dica que eu sempre faço assim, é colocar uma folha sulfite branca, né,
e colocar a amostra de madeira, a amostra de qualquer coisa em cima, e aí fotografa, porque lá no Photoshop a gente consegue regular aquele tom branco, que a gente sabe que é branco, e aí automaticamente a outra tonalidade do outro material, enfim, ele também vai se ajustando. E a partir daí nós começamos a ter texturas mais fidedignas, que por vezes a própria câmera do celular, se é uma câmera profissional, a luz que está incidindo, ela vai dar diferença. E aí, de repente a gente não consegue acertar isso lá adiante no render, até no Photoshop fica difícil, porque tu já está com uma cor que era para ser um rosado, mas ele está mais avermelhado. E a partir daí tu já não consegue mais controlar, né? Exatamente, essa parte das cores é muito importante também. E com certeza a gente aplica a iluminação, pode mudar levemente a tonalidade, né? E o que eu costumo fazer também, até num projeto que eu fiz recente, que a arquiteta tinha uma cor específica da Souvenir, e eu peguei exatamente a parte do RGB e apliquei no Lumion, e acrescentei toda a iluminação interna. E mesmo assim, deu uma destoada, né? Por causa da iluminação que estava inserida no ambiente, né? Então, às vezes, sim, a gente pode controlar essa questão das cores no Photoshop, trazer realmente o RGB, ao invés de trazer no Lumion, trazer no Photoshop, porque aí não vai ter aquela alteração da iluminação incidindo e modificando aquela cor, né? Então, essa parte de cores, às vezes, isso também cria muita expectativa, porque o cliente acha que vai ser aquela cor e de repente não é, né? Então, só por causa da iluminação que a gente errou, de repente no render, né? Então, às vezes, essa parte de cores, trazer a cor exatamente do material é muito importante, né? Isso, e aí faz todo sentido o que tu falaste anteriormente, que é buscar na fonte dos fabricantes as texturas, porque ali as texturas estão mais próximo do possível, né, com a cor certa, enfim, e depois a gente consegue trabalhar melhor. Então, essa dica do Photoshop, depois que comecei a trabalhar colocando uma sulfite branca e fotografando, já melhorou bastante, mas esse controle também, ele é muito sutil, porque se nós pensarmos nas temperaturas de cores, né, de um 2700K, por exemplo, que ele tem um tom amarelado, e nós passar para um 4000, que já está um tom mais neutro, já modificou totalmente a paleta de cores do ambiente, e se dependendo da tonalidade, se é uma cor muito forte, né, muito vibrante, aí tu já não consegue mais controlar, e aí não tem Photoshop que resolva. Então a gente já tem que partir certo do início, né, mais ou menos com um controle melhor a partir daí, para depois não ter problema, enfim. Eu já tive que renderizar de novo, porque, por exemplo, as frentes madeiradas do projeto, de uma cozinha, ele estava totalmente errado, totalmente. E aí depois não conseguia mais corrigir, por conta da textura. A textura não estava fotografada da maneira certa, né? Então, enfim, acho que todo mundo já passou por isso e acaba ficando essa dica aí bem interessante também. Até aquela parte, por exemplo, de frentes de armários não está compatível com aquela cor exatamente da madeira, pode ser muitas vezes por causa da refletividade, né? Então, tem que cuidar muito dessa questão da refletividade, porque se tiver alguma superfície, de repente rosa, verde ou até mesmo preta na frente daquele armário, vai puxar aquele tom que tiver na frente, né? Então, às vezes, a gente pode controlar a cor na questão da refletividade, diminuir essa refletividade para ela não puxar o material que está na frente, né? Então, facilita muito isso aí. Até em alguns softwares, o 3D Max ele tem isso, que é o controle de refração, que é o que faz o rebatimento da cor, né, em uma superfície, depois vai afetar uma outra superfície, que afeta uma terceira, e assim por diante. E por vezes a refração, tu só mexendo nisso, já a refletividade também, né, o reflexo, enfim, de espelhos e materiais brilhosos, também já faz bastante diferença. Ou seja, a gente tem que ter um olhar bastante clínico aí nessa parte, para evitar distorcer, e por vezes é o que mais as pessoas não conseguem resolver, né, por conta desses pequenos detalhes aí. É isso aí. Maravilha. Bom, passado então esses 10 pontos, né, acredito que acho que ficou claro para quem, enfim, estava um pouco atrás de mais conteúdo sobre renderização, né, esses 10 itens que a gente pontuou, e nós separamos aqui, né, algumas perguntas que eu achei interessante trazer para a Jordana, mas pensando no dia a dia do trabalho dela, de produção realmente de render, né? Então a primeira delas é saber se tu configuras tudo ali e deixa o PC renderizar, né? Ou, por exemplo, assim, tu vai fazendo uma imagem, acompanha, renderiza e vai fazendo outra, ou se tu coloca na fila de render e deixa que ele faça todas elas depois de configurado tudo.
No Lumion a gente tem duas opções, né? De renderizar por quadro ou renderizar por conjunto de fotos. Eu tenho um toque, eu também já... O que acontece? Tem a opção de conjunto de fotos. Já renderizei muitos projetos no conjunto de fotos. Mas, às vezes, a gente acaba observando algum detalhe que não ficou certo, de repente uma textura que não ficou boa, e a gente colocou para renderizar umas 6 imagens, sabe? Então, tem um tempo para renderizar essas 6 imagens, né? E para a gente ver depois no final que não ficou, que tinha um errinho. Então, eu prefiro renderizar quadro por quadro, porque aí eu vou acompanhando todos os detalhes e qualquer coisa eu consigo, né, renderizar novamente e renderizar por quadros. Certo. Acredito que da otimização mesmo do tempo, eu prefiro renderizar por quadros, porque eu consigo ter um controle maior dessas questões, né? Certo. E até um relato, assim, eu trabalhava numa empresa assim, há bastante tempo atrás, eu e um colega meu, o Alexandre, não sei se ele está aí, o Alexandre Fonseca, hoje ele tem uma marcenaria, enfim, e nós éramos uma dupla de projetistas, né, trabalhando com AutoCAD e renderizando no 3D Max. E no 3D Max tem a função que uma vez era... Hoje é batch render, que aí tu coloca uma fila de imagens e ele vai fazer, né? E nós fazíamos uma sequência de imagens, era um pouquinho diferente ainda. E o que acontece? Nós fazíamos isso numa sexta-feira à noite, deixava aqueles PCs assim, históricos, né? E demorava muito, demorava 6 horas, 7 horas uma imagem, até mais. E nós fazíamos projetos comerciais de lojas e tudo, e na segunda-feira nós íamos olhar. E tinha 70% era tudo preto, tinha dado algum bug no projeto, e aí tu perde aquele tempo. Então, eu digo que eu também sou partidário de fazer, por mais que talvez a gente perca mais tempo, mas eu prefiro controlar imagem a imagem, e depois, até porque a gente sempre escapa algum detalhe, seja de bloco, seja de textura, e que depois a gente vai ter que retrabalhar de novo. Então, acho que faz sentido, assim, né? A não ser que seja um projeto de um filme, onde você vai criar câmeras, né, na renderização, mas se for imagens estáticas, eu também sou partidário dessa técnica de olhar uma por uma. Hoje eu trabalho com dois computadores, então enquanto está renderizando a imagem, eu já estou fazendo a pós-produção e eu vou acompanhando, né? Estou trabalhando aqui, já estou acompanhando o render ali, então fica tudo certo. Tá certo. Outra pergunta, então, é quais os passos para a elaboração do render? Se tu fazes a parte de texturas primeiro, ou da parte de iluminação, ou decoração, como é que tu trabalhas hoje nos teus renders? Eu acredito que independente do software, né, que a gente utiliza, tem que ter uma metodologia para a questão da otimização do tempo. Então, o que eu faço? Então, eu abro o SketchUp, faço toda a otimização do arquivo, que é o quê? Que é separar as cores, né? Então, a esquadria vai ser uma cor, então eu já coloco uma cor X, a parede vai ser uma cor, eu já coloco cor X, porque no Lumion ele reconhece as cores como diferentes materiais. Se tiver tudo uma cor só, ele puxa como um acabamento só. E muitas vezes acontece o quê? Da gente colocar a esquadria branca e o teto branco, as paredes brancas. Tudo a mesma cor. E quando a gente leva para o Lumion, ele vai puxar uma cor só. E na verdade não, né? As paredes, elas são brancas, mas um acabamento mais de gesso. E as esquadrias também são brancas, mas com um acabamento metálico, né? Então, são acabamentos diferentes que a gente precisa já separar todas essas cores no Lumion. Para não ficar indo e voltando, que muitas vezes a gente, esqueci uma coisa, daí volta. Então, a gente já mata todas as cores ali. Então, feito isso, eu trago o projeto para dentro do Lumion. E antes disso, eu também tenho a parte das câmeras, né? Já defini quais que vão ser os ângulos, quais que vão ser as cenas, porque muitas vezes a gente pega... Tá vendo? Tá me ouvindo? Sim, travou um pouquinho, mas acho que... Sim, travou um pouquinho, mas acho que está retomando. Tá. Então, a gente já define todas as câmeras lá no SketchUp, porque muitas vezes a gente começa uma sala de estar, por exemplo, a gente configura toda a cena e, na verdade, não vai aparecer, só vai aparecer um ângulo específico. Então, a gente perdeu o nosso tempo configurando toda a cena para não aparecer, né? Então, Exatamente. eu sempre procuro já matar também essa questão
dos ângulos, porque eu consigo focar melhor naquele ângulo, naquela cena, me dedicar mais, né? E depois, para não ter essa questão de ida e volta. Feita a definição... Tu tem alguma coisa para falar? Não, não, não. Não. Depois dessa questão das câmeras, eu começo a fazer toda a parte de texturas, trocar as texturas no Lumion. Depois das texturas vem a parte da iluminação, eu insiro toda a iluminação. E também acrescento os bloquinhos, que são o quê? Os blocos de vegetação. Às vezes eu acrescento na parte do entorno, casas, que o Lumion já traz esses blocos, né? De vegetação, de casas, de pessoas, até inclusive. E então toda a parte dos bloquinhos ali. Aí feito isso eu renderizo com os efeitos do Lumion. E depois eu faço a pós-produção no Photoshop. Então basicamente esse é o processo, assim. Certo, e cada profissional tem uma maneira, mas eu acho que passa muito por organização, né, dos layers primeiro, depois essa questão das texturas, e aí criando essa sequência, por exemplo, eu no Max, eu sempre testo as luzes primeiro com tudo branco, porque daí o branco é o que mais reflete, daí eu consigo baixar as tonalidades, depois eu texturizo e testo novamente, enfim, são etapas importantes, porque depois a gente só se concentra nos ângulos mesmo, né, nesses bloquinhos, porque o restante já está todo ele feito. E o 3D Max ele tem uma função legal, que a gente, com um clique, ele consegue linkar o arquivo. Então, se precisou alterar alguma coisa de modelagem, eu modelo no CAD ou no ProMob, enfim, onde que seja, e automaticamente ele já entende. Então, ele já altera ali e facilita bastante ali, né? Tem uma pergunta até aqui da Revo Arquitetura. E você envia para o cliente aprovar o render antes de fazer a pós-produção? Então, eu entrego sempre até duas prévias antes da renderização final. E essas prévias são em baixa qualidade de resolução, mas elas recebem pós-produção sim. Eu faço a pós-produção no Photoshop. Na verdade, essa prévia é uma foto final, só que em baixa resolução. Baixa resolução, né? A gente sabe porque dependendo da imagem que tu queira gerar em alta ou baixa, ela vai incidir em tempo de render, né? Então aí depois você, aprovado tudo, é somente tempo de máquina trabalhando, né? Às vezes, até estava comentando que foi a Larissa, a gente estava conversando sobre isso, que a gente tem um tempo para fazer a pós-produção, por mais que seja a prévia, né? Mas acredito que vale a pena, porque a pós-produção ela ajuda muito na questão da imagem, na compreensão também das cores. Então, acredito que vale a pena, sim, fazer a pós-produção, mesmo sendo a prévia para o cliente. E depois a gente renderiza a final também e faz novamente a pós-produção. Isso aí. Muito bem. A outra pergunta, então, é quantas imagens por projeto tu tens normalmente feito? Dependendo do projeto, enfim, né? Depende muito, assim, é muito relativo. Então, eu trabalho com pacotes, então, dependendo a necessidade do cliente, se às vezes uma imagem já é suficiente para a proposta que ele quer passar para o cliente, às vezes a gente precisa de duas, né? Uma da frente, uma da fachada de frente, uma dos fundos, ou às vezes precisa 3, 4, então vai muito da necessidade, do que o cliente vai querer transmitir pro cliente, né? Então, projetos internos, às vezes a gente precisa mais, porque a gente precisa mostrar um apartamento inteiro, então vai desde 1, 5, 10, 15, né? Então, vai muito, eu tento conversar muito com o cliente e buscar o que ele quer transmitir, o que ele quer mostrar, né? Pra gente já definir a questão desses ângulos, para facilitar um pouco mais também. Certo. E tratando de projeto de interiores, acredito que essa quantidade ela aumente, né? Até de forma talvez exponencial, porque se nós falarmos aí de uma residência, uma unidade habitacional inteira, a gente está falando de vários ambientes, onde cada um, para a gente conseguir mostrar os detalhes, são aí 6, 7, 10. Eu tenho assim eu tenho feito de uns tempos para cá, sempre imagens aí de apresentação final, né? Sempre a imagem de iluminação noturna e diurna. Isso, assim, me gera um monte de trabalho, porque eu tenho que fazer o dobro de trabalho para um projeto só. Mas o que isso beneficia os clientes é muito legal, porque eles já conseguem ver a iluminação incidindo exatamente da temperatura da luminária, seja ela uma dicróica, uma par, uma R70, por exemplo, e como aquela iluminação vai afetar a materialidade, seja ela de um mobiliário, seja ela de
de papel de parede. Então é legal porque a gente consegue também fazer essas combinações. Os recursos de renderização hoje nos permite isso, né? Então eu sempre faço a iluminação diurna e a noturna, porque a gente sabe que é de noite que a gente vai ver se a iluminação vai valorizar mesmo o projeto, né? Então fica assim, claro, é um trabalho a mais e tudo, mas eu sempre reservo e acabo que acaba gerando um valor enorme, principalmente nas escolhas de materiais elétricos, escolhas de materialidade de papel de parede, tinta, enfim, tecidos mesmo, tem dado muito certo, assim. É claro, o trabalho, ele se tratando de render de projeto, a gente tem cada vez mais, mas no fim das contas faz bastante a diferença. Eu acho muito interessante essa questão, né? Por mais que seja uma fachada, eu acho legal trazer essa sensação para o cliente dos dois climas, né? Como que ele vai se sentir durante o dia e como ele vai se sentir durante a noite. Claro que as imagens noturnas, elas trazem um pouco mais de trabalho, porque estão em toda a iluminação, né? Que a gente tem que inserir elas de modo com que valorize a questão dos materiais, das texturas, da volumetria. Então, leva mais tempo sim, mas vale muito a pena, porque a experiência, esse clima aconchegante, a gente consegue transmitir com a iluminação, né? É isso aí. Maravilha. Bom, a próxima pergunta era saber quais softwares você utiliza, né? Já falaste bastante do Lumion aí, do Photoshop. Não sei se tem algum outro, além do Sketch, também, que é o que você utiliza para modelagem, né? Não, seria mesmo o Sketch, o Lumion e o Photoshop. Certo. Maravilha. Para quem trabalha com projetos de móveis, normalmente vai para as linhas... O SketchUp, ele tem plugins muito bons, que já trabalham também com essa parte do mobiliário. Mas é inegável aqui toda a eficiência e todo o destaque que o Promob tem, né? Hoje é líder de mercado e não é à toa. Então, assim, nas lojas e fábricas adotam ele e acaba sendo assim, uma premissa, né? Tu quer trabalhar com projetos, tu necessariamente tem que aprender o Promob. E por vezes a gente vê aí profissionais excelentes. Até agora estava rolando a Expo Revestir, né? E eu acompanhei alguns tópicos e tudo. E tinha um pessoal lá, assim, muito fera mesmo, com dicas e tudo mais. Então acredito que o software não é a desculpa, né? Para quem quer fazer um render e daqui a pouco, eu não sei 3D Max porque é muito complexo, né? Eu também sei muito pouco de 3D Max, mas eu sei o que a princípio é necessário para a renderização das imagens. É claro que é uma constante aprendizado. E primeiro você tem que ter a dedicação, né? Ser curioso e, né, de ir atrás, buscar esses detalhes, tutoriais, e os softwares mesmo, hoje eles já nos oferecem tudo. Maravilha. E a outra pergunta então, quais os tamanhos de imagens que normalmente tu comercializa, né, entrega para os teus clientes, até porque a gente sabe que depende da mídia que ele for trabalhar, se é um outdoor ou se é uma mídia digital, isso influencia, né? Sim, eu renderizo no formato padrão do Lumion, que eu até anotei aqui, que é o formato mais paisagem, que é 7.680 por 4.320. Na verdade, eu entrego em dois formatos, né? Que é esse formato mais paisagem, que o Lumion já renderiza, e o formato também para o Instagram, que ele é do 1080 por 1350 pixels. Então, eu acho bacana, né, ter esses dois formatos, porque no Insta, na verdade, tudo é muito retrato no Insta, né? Então, sim, se a gente já postar uma imagem mais retrato, fica mais bonito também. uhum. Mas depende muito. Por exemplo, o cliente não vai não vai imprimir essa imagem, ou ele vai imprimir, ele vai querer colocar na placa, na frente do terreno. Então, para isso, eu preciso que ele me avise, porque tem uma opção no Lumion que é print poster, alguma coisa assim, não estou me lembrando agora. Que ele tira todo aquele quadriculado, então ele dá uma limpada e na hora da impressão, tanto para banner, para placa, é muito importante, porque daí vai ficar mais suave, não vai ficar aqueles quadriculados, vai ficar uma imagem nítida, com maior qualidade. Só que lá acaba levando um pouco mais de tempo no processo do render, né? Ele demora um pouquinho mais. Mas precisa ser feito, né, para a questão quando for impressão, né? Certo. Até eu já fiz algumas também, e aí normalmente, quanto maior, para banners, assim, a gente parte de 6.000 pixels, né? E quanto mais pixels, mais tempo demora. O 3D Max, ele tem uma opção que é o Denoiser. Eu trabalho com o plugin, o Corona, né? E aí ele tem lá o Denoiser, que é, depois de tudo renderizado, ele ainda faz mais
o passe aquele para vencer toda a imagem e lhe dar aquela limpada. Então, quanto maior, e por vezes eu vejo muito profissional, tanto em loja quanto em estúdios mesmo, renderizando imagens assim, Full HD, né, ou 4K, até já vi esses dias, para depois apresentar numa tela, ou talvez ali imprimir e tudo, que não precisa muitas vezes aquele tamanho todo. E com isso ele perde, tudo bem, ele tem uma imagem em maior resolução, mas se a mídia dele não necessitar aquela qualidade toda, ele só vai perder tempo, né, de render, enfim, um tempo talvez valioso, pensando num projeto de um apartamento todo aí, talvez aí um dia inteiro de trabalho, só para depois gerar imagens maiores que talvez ele não precisava. Então a dica é primeiro entender aonde você vai expô-la, né? Vai expor essa imagem para depois setar, configurar lá a dimensão correta, né? E isso vale muito, então, perguntar, né, para o cliente qual que vai ser a finalidade, vai ser só a apresentação do projeto na tela do computador, né, ou se ele vai querer imprimir. Então, é legal já passar, né, essa informação que daí a gente já consegue direcionar também. Maravilha. Bom, acho que das perguntas que eu tinha anotado eram essas, né? Dos pontos também que nós falamos aí, dos 10 pontos principais eram esses. Eu não sei se tu tem mais algo que tu gostaria de falar, deixar o teu contato, acho que é importante também, né? A gente sabe que tem muitos profissionais aí, colegas, arquitetos, designers, que por vezes terceirizam essa parte, pensando aí numa apresentação final diferenciada e tudo mais, né? Acho que fica a teu critério também aí, fazer o encerramento e já desde já agradeço novamente aí o teu tempo. Acredito que contribuiu bastante assim para as pessoas que gostam do meu trabalho, para as pessoas que também te seguem, e é cada vez mais importante a gente buscar essa troca de informações, que às vezes um pequeno detalhe já muda a vida da gente, né? E faz com que a gente aí consiga avançar nos nossos estudos de projeto, de render e tudo mais. Primeiramente eu que agradeço o convite, primeira live que eu estou participando. E eu estou sempre disposta também a contribuir, até se o pessoal quiser mandar dúvidas, tiver dúvidas, né? Podem me mandar no direct, por mensagem, que vai ser um prazer responder. A questão do contato, sim, vocês podem me chamar aqui no Insta, no direct, ou também pelo e-mail, que é contato@arquivisestudio.com.br, que eu estou sempre aberta até a sugestões, a críticas construtivas, né? Mas é sempre um prazer responder, porque é um assunto que eu gosto bastante. Obrigada, Tá certo. Monique, obrigada, a minha amiga Gabriela. Legal. Aqui. Bacana. Não, então, só mais uma vez agradecer a quem assistiu esse conteúdo, esse vídeo, né? Das lives que eu venho fazendo, essa primeira também com a colaboração de colegas, e é muito legal, porque a gente aprende muito, né? Mais do que a gente transmite algum conhecimento, a gente aprende bastante. Agradecer também, e fica o convite para as minhas redes sociais, tem meu canal no YouTube também, com material destinado ao mobiliário planejado. Tem meu site lá também, fazendo já propaganda aqui do meu livro, está aqui ele, Móveis Planejados da Prática que Funciona a Teoria. Ele está lá no meu site também, nos dois formatos, tanto no físico quanto no digital. E agradecer, depois eu salvo o vídeo, Jordana, eu te mando para você também colocar nos teus canais ali. E acredito que dessa vez, então, ficamos por aqui. E para a próxima semana, então, teremos mais live, enfim, e tratando aí de outros assuntos. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, boa noite e um abraço. Um abraço, até lá. Tchau, Até tchau. mais, tchau.